Olá, dando continuidade à série de episódios no podcast do Leandro Pereira. Hoje nós vamos falar sobre a mentoria Referência, que é uma mentoria que ele está desenvolvendo. Mas além da mentoria, a gente vai trazer vários assuntos que são extremamente importantes. Então, tenho certeza que você que está aí vai ser muito abençoado com esse conteúdo. E eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de amigos, se inscrever no canal. Leandro, muito bom estar contigo novamente. Obrigado, amigo. Obrigado. É um prazer estar com você, é um prazer compartilhar, como eu falei, aprender e sempre que puder a gente vai estar dando continuidade a esse bate-papo que é tão gostoso, né? Sempre. Que bom. Amigo, antes de falar sobre a mentoria, eu quero que você nos traga aí um breve overview aí da sua carreira, né? No momento atual, né? Porque é interessante eu estou participando junto contigo desse processo, tem sido muito incrível. Tá quase um empresário já, né? Tá quase um empresário já. Pois é, tem sido incrível contemplar o seu coração destinado para ajudar pessoas, sim, né? Sim. Porque você poderia vou continuar só jogando futebol, que não é só, né? Porque é uma grande responsabilidade, né? Mas não, você olhou ali para o seu redor, para o seu contexto, né? E falou assim, poxa, além de jogar, que é o que eu mais amo fazer, e eu tô no ápice ali, eu vou ajudar pessoas, eu vou dedicar um pouco do meu tempo para ajudar pessoas. Lembrando que você tá no auge, né? Tá agora indo para um novo desafio, né? E tudo. Como tem sido isso? Assim, o que te estimulou? Foi uma visão? Foi Deus? Como foi que você decidiu parar ali para embarcar dentro desse momento? Cara, eu sempre, na minha vida toda, eu sempre gostei muito de ajudar, né? De ajudar as pessoas, de ajudar o próximo, enfim. E a Jennifer até, às vezes, ela fica meio diferente, assim, que ela fala, não, peraí, presta atenção, né? Vê quem que você vai ajudar, vê quem que merece realmente. Mas eu sempre tive essa questão do coração, eu sempre fui muito coração. Coração doador. Exato, eu sempre fui muito coração. Literalmente, eu sou o tipo de pessoa que eu tiro realmente a roupa do meu corpo para poder ajudar. Mesmo se a pessoa merece ou não merece, ou, enfim, eu não olho para isso, eu olho para aquilo que eu faço, para o meu ato. E trazendo especificamente para a minha carreira, né, que é algo que que eu estou juntando tudo realmente, eu não tive isso na minha carreira, né? Um apoio, algo que uma pessoa... Eu tive poucas pessoas, mas eu digo assim, algo bem específico para me ajudar na parte mental, na parte espiritual, na parte financeira, sabe? Então eu não tive isso. E aí realmente Deus me deu isso lá desde que eu nasci e aos poucos eu fui ligando, né, uma coisa com a outra e eu fui percebendo dentro do meu esporte, né, dentro do meu trabalho, eu fui percebendo que os atletas, principalmente os mais novos, todos no geral, mas eu digo os mais novos, eles precisam muito dessa ajuda, porque o atleta ele precisa ter uma base, né? E a base é isso, ter uma boa base espiritual, uma boa base mental, né? Aquilo que nós conversamos. Um atleta ele bem mentalmente, espiritualmente, as coisas dentro de campo também vai fluir, vai acontecer, né? Sim. Então eu quero juntar, eu estou juntando isso na mentoria, né, na referência, algo que eu quero juntar todos esses pontos para que a gente possa realmente criar essa base para o atleta, sabe? Que legal, que legal. E eu penso que quando você está ali no ápice da sua atividade profissional, né? E você olha para o outro nessa visão, né? Como se você estivesse construindo tudo que você não conseguiu ter, né? Exato. Então, e aí eu vou até sair um pouco do script, né? Já que a gente entrou nesse ponto. Como seria a sua carreira, amigo? Que eu sei que já é uma carreira promissora e tudo. Se desde o início você tivesse tido a mentoria Referência, assim, o que você acha que ia acontecer? Eu sei que agora é só conjectura, né? Sim. Mas até já fazendo um plano de fundo aí para as pessoas que vão participar, né, ter esse privilégio, né? Como você acha que seria? Cara, depois dessa mentoria? Seria bem diferente, porque é como eu falei, eu não tive essa base, né? E eu também demorei muito para perceber. E é algo que os atletas realmente eles começam e terminam sem perceber isso.
Sim. Que realmente nós precisamos dessa base. É como se... É a mesma coisa de um ser humano, um pai de família. Ele precisa ter uma base familiar boa para que a vida dele flua. E no futebol é exatamente isso, sabe? Eu creio que se eu tivesse tido pelo menos metade disso que você vai que entregar, eu vou entregar, que a gente vai aplicar nesses meninos, eu creio que eu teria chegado bem mais longe do que eu conquistei, sabe? Não é algo que, na minha carreira, não é algo que eu tô falando assim, que é como se fosse um arrependimento. Não é isso. Até porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Então, se eu passei por isso, é porque Deus queria que eu passasse para que eu pudesse estar aqui falando sobre isso hoje. Mas eu creio que eu teria chegado bem mais longe, sabe? Não teria cometido tantos erros que eu cometi, não teria tido tantas falhas que eu tive, sabe? Uau. E quando você iniciou a sua trajetória, provavelmente você percebia que era diferente ali dos demais, né? Ou porque você mesmo via ali quando você estava jogando e tudo, ou porque alguém chegava ali e falava, não, você realmente Existia mesmo isso, amigo? Assim, desde criança você consegue perceber? Consigo, Caramba, eu conseguia. Eu nasci para fazer isso. É notório isso? Eu conseguia. É como eu falei no episódio anterior que nós conversamos sobre isso, né? Desde que eu nasci, assim, desde pequeno, a minha vida foi futebol. Foi jogar futebol. E tanto na minha cidade quanto nos lugares, nos outros times que eu ia, os treinadores, as outras pessoas, assim, eu tinha um destaque legal na minha cidade, sabe? Todo mundo queria que eu jogasse no time, né, nos times dos bairros. Eu era disputado pelos times dos bairros, né, e tudo. Jogava nas categorias maiores, enfim. Então, ali, aquilo já começou a me dar uma visão de que eu tinha algo de diferente, algo de especial, realmente, dentro do futebol, né? E quando eu saí, né, que o futebol realmente começou a fazer parte profissionalmente da minha vida, eu comecei a ter essa percepção também. Porque nos times que eu chegava, nos lugares que eu chegava, no futebol tem aquela, né, de camisa 10 e tudo. E antes, antes de ser centroavante, eu jogava de meia. Eu era meio campo. Então, eu chegava nos times e fazia, assim, sei lá, uma semana de treino e tudo. E aí os diretores, os treinadores chegavam já em mim e falavam, ó, você tem um talento diferente, você é muito especial, você vai ajudar muito o nosso clube aqui e tudo. E me dava a camisa 10. Uau. Então, aquilo ali, para mim, era uma representatividade do que eu... Exatamente, do meu talento, sabe? Então, nesses pequenos detalhes, assim, eu fui percebendo que eu... E era algo também dentro de mim, porque... É como eu sempre falo, assim, a gente sempre conversa, eu e a Jennifer, eu falo para ela, não tinha outra opção. Eu ia ser jogador de futebol, porque eu sentia. Eu sofria, eu chorei e tudo, mas em momento algum eu pensei em desistir ou em fazer outro esporte ou ter outra profissão. Sim. Eu sempre acreditei. Eu falei, não, eu vou chegar a ser jogador de futebol porque eu quero. Esse é o meu sonho e ninguém vai tirar o meu sonho de mim. Sim. Então era algo assim que era muito forte. Não tinha plano B. E também, para mim, não tinha como dar errado. Só se Deus falasse assim, não vai, pronto, acabou. Mas para mim era algo muito, muito claro assim, do que eu queria. Legal. E você falou de alguns momentos ali que você chorou e tudo, né? Quando aconteciam essas situações, né? Assim, ou de alguém chegar e lhe elogiar ali, ou quando você estava ali meio para baixo. Você tinha alguém para compartilhar, amigo? Não, cara. Era eu e Deus. Era mesmo? Eu e Deus. Porque, assim, era eu e Deus e eu contra eu. O meu adversário, além de ser... Sempre foi, né? Além de ser o adversário comum ali dos times, a minha briga era comigo mesmo. Se eu treinasse mal, eu ficava chateadaço, muito, muito chateado comigo. Se eu errasse um gol, chutasse uma bola ruim, uma bola mal, sei lá, eu ficava chateado, aí eu ficava lá chutando bola depois do treino. Não, eu vou acertar. E aí a briga era comigo mesmo. Entendi. A minha competitividade sempre foi muito forte, sabe? Então, assim, eu não tinha com quem... Putz, estou chateado, hoje não deu certo. Porque, nossa, é normal, a gente tem dias, né, bons e tem dias ruins. E isso faz parte da vida. Só que pra mim, naquele momento, hoje eu consigo entender. Pra mim, naquele momento, não. Pra mim, tinha que ser todos os dias bons. Sim. Tinha que ser todos os dias de vitória. Então, assim, eu não tinha
para quem chegar e falar assim, e aí por isso que eu falo sobre a questão da mentoria, Legal. do referência. Por quê? Porque eu não tinha alguém que eu chegasse e falasse assim, poxa, hoje eu não consegui treinar bem. Eu não tinha alguém que chegasse em mim e falasse assim, cara, você não conseguiu treinar bem hoje, mas você está fazendo o seu trabalho. Seu trabalho está sendo bem feito. Calma. Você tem um espelho, Exato. né? Calma que amanhã o dia vai melhorar. Sim. Calma que amanhã tudo que você fez hoje de errado, você tem um espaço para você treinar, para você pensar, para você estar com a mente boa, para que amanhã você não repita esses erros e seu dia seja melhor. Sim. Sabe? Às vezes até para você ser só ouvido, né? Exato. Às vezes você só quer ser ouvido, eu só queria, né? exato. Às vezes eu só queria assim, ó, sentar debaixo de uma árvore, debaixo de, sei lá, numa mesa, em qualquer lugar e descarregar tudo que eu tinha guardado para mim. Uhum. Porque aí uma coisa ia ligando à outra. Eu ficava chateado porque eu não treinava bem ou porque algo acontecia que não era... Eu sempre tive muito essa questão do controle. Sim. Então, algo fugia do meu controle, para mim, era um desastre. E, às vezes, era coisa boba. Então, às vezes, eu só queria sentar e falar, cara, hoje eu não consegui fazer isso, isso, isso. Hoje eu não consegui ter o controle disso, daquilo. Eu só queria, naquele momento, eu era novo. Eu queria ter alguém que me ajudasse e que me desse um conselho. E alguém E que eu não já tinha. viveu isso. E alguém né? que já viveu isso. E eu não tinha isso. E aí, o que acontecia? Eu guardava tudo isso no meu coração, tudo isso na minha mente. E aí entrava a minha competitividade comigo mesmo. Sim. E aí, quer dizer, aí piorava. Por quê? Porque aí eu falava assim, eu posso, eu sou capaz. Mas do outro lado eu falava, não, você fez errado. Sim. Você não está Aí fazendo entra a bem. culpa, né? Entra a culpa, entra o sentimento de culpa, o sentimento de não capacidade. Sim, sim. Sabe? Então entra uma série de fatores que hoje, graças a Deus, hoje eu tô curado realmente. Sim. Hoje as coisas são bem diferentes. Então é isso que eu quero passar para essas crianças, para esses jovens, até para o pessoal mais velho também, que tem muita gente que não entende. Sim. Que a vida ela não é um mar de rosa sempre. Ela vai ter obstáculos, ela vai ter dificuldades. E quanto maior o desafio, maior são os níveis, né, exatamente, exatamente. Ela vai ter dificuldades, ela vai ter os dias que você vai acordar chateado, que você vai acordar mal, que você não vai bem no seu trabalho, que o seu chefe vai brigar com você, que, sabe? E isso é algo normal. Mas o mais interessante e o mais importante é, se a sua mente estiver concentrada naquilo que você faz, se você tiver uma mente que você sabe a sua capacidade, aonde você quer chegar, como você quer chegar, aquilo não vai te abalar. Aquilo vai servir de aprendizado para você, para que você no outro dia fale, não, eu cometi esse erro hoje, mas amanhã eu vou fazer muito melhor. Por quê? Porque eu sou capaz. Sim. E aí as coisas vão fluir. E o legal é que o futebol, ele é uma atividade profissional de alta performance, né? De alto nível de pressão, né? O tempo todo, Desgaste físico e emocional muito grande. E eu penso que essa mentoria, ela também é 100% eficiente para outros nichos, né? Sim, por exemplo, sim. um empresário ali que está no nível de pressão ou Exato. um executivo que está ali no ápice. Esse tipo de perfil também é interessante para a mentoria? Você conseguiria atender esse Eu digo, quando eu falo para atletas, para os jogadores de futebol, é porque eu estou trazendo para o meu mundo. Sim, ok. Né? Mas isso aí é pessoal, serve para qualquer pessoa. É ser humano, sabe? Legal. Serve para... Exatamente, foi um ponto que você tocou que é muito legal também. Às vezes, a pressão do futebol ela é muito grande. Mas a pressão de um empresário, de um cara que lidar com, por exemplo, altos valores, ou que tem uma alta demanda de negócios para entregar, ou algo do tipo, ela também é muito grande. Exato. Então, vai servir para todos os âmbitos. Futebol, esporte no geral, pessoas, negócios, ou uma simples conversa de uma pessoa que está sentindo isso, eu quero ajudar. E aí, um dos pilares, né, que são trabalhos, a gente está falando agora de reconhecimento, né, que é o tema é o primeiro pilar, né, da mentoria. E aí, quando você começa a desmembrar esse tema, tem um tópico lá que eu acho fantástico e eu penso que todo ser humano tem, que é o medo. Né? O medo é assim, é interessante, porque o medo ele pode ser um potencializador, né? Se uma vez é combatido, estou com medo, mas vou enfrentá-lo e conseguir vencê-lo e avancei. Ou ele pode ser um freio ali muito forte, né? Isso constante, é muito complicado.
Quais foram os medos, Leandro, assim, que você já conseguiu vencer? Aqueles medos ali que tentavam frear o seu propósito, mas que você venceu, você tem autoridade sobre eles, que você vai trazer como aprendizado nessa mentoria? Cara, esse tópico é um tópico muito forte realmente, porque o medo, é igual você falou, ele pode ser usado em dois sentidos. No sentido bom ou no sentido ruim. No sentido bom, é uma frase até que está no meu livro aqui, inclusive. O medo, ele te gera coragem. Sim. E a coragem te faz vencer. Perfeito. Então, esse é um lado bom do medo. Só que, por outro lado, se você não souber canalizar esse medo para o sentido bom, esse medo vai te travar. Você não vai conseguir desenvolver aquilo que você quer perfeitamente ou algo do tipo. E, às vezes, você tem uma ideia assim, sensacional ou você quer fazer algo que, de repente, você faz com... Você já fez até. Uhum. Mas aí alguma coisa te causou medo e aquilo já não vai passar a ser uma coisa que você já não vai conseguir fazer como você fazia, ou com perfeição, sabe? Então, assim, o medo, pra mim, ele conviveu comigo durante muitos anos da minha vida. Durante muitos anos mesmo. Assim, eu falo que desde dos 13 anos, quando eu saí de casa... Até hoje eu tenho alguns medos, mas os meus maiores, assim... Eu acho que até os meus 25... mais ou menos, eu tinha muito medo de não conseguir o meu sonho. O medo de não dar certo, né? Eu penso que é o medo comum de todos. O né? medo de não dar certo, o medo de eu não conseguir, o medo de eu não ser capaz, de eu não ser capaz o suficiente, de eu não ser bom o suficiente, sabe? E então, isso aí era algo que... É por isso que eu falo que Deus foi muito, muito grandioso na minha vida, porque dentro de mim, dentro do ser humano, Leandro, dentro do meu coração, eu tinha todos esses medos. Sim. Mas, por outro lado, eu tinha realmente algo que... Algo não, eu digo que é Deus, né? Que me falava do outro lado. Você tem medo, mas você vai conseguir. Não desiste. Sabe aquela coisa de não desiste, você vai conseguir? Então, eu falava, caramba, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Logo quando eu saí de casa, meu Deus, eu tô sozinho, sem meu pai, sem minha mãe. Eu tô aqui... Eu tinha tudo do bom e do melhor em casa. Eu tinha comida na mesa... Eu tinha uma coberta boa para dormir, para me cobrir do frio. Né? Eu tinha amor, proteção dos meus pais. E agora eu tô aqui passando frio, porque minha coberta não me cobria. Né? Não me cobria, eu sempre fui grande, não me cobria por inteiro. Eu tinha roupa de... Alimentação restrita também. Exatamente, né? Roupa de frio eu tinha pouquíssimas, então tinha que usar todas as vezes a mesma roupa. Alimentação, a gente comia arroz, feijão e salsicha, quando tinha salsicha, senão era arroz, feijão e uma salada. Sim. Então, assim, foram muitas coisas que acabaram, assim, entrando na minha mente. Eu falava, meu Deus, e agora? Aí vinha toda aquela questão do medo. Meu Deus, e agora? Eu tinha tudo aquilo, hoje eu não tenho mais. E se não der certo? Eu sabia que eu podia voltar para casa da minha mãe. Mas você não queria. Mas eu não queria. Né? Porque eu tinha, exatamente, que eu estava diante do meu desafio. E a minha competitividade não deixava, e o meu sonho também não me deixava voltar. Sim. Então, aquilo para mim, assim, eu acho que um dos principais medos que eu venci na minha vida, realmente, foi o medo de não realizar o meu sonho. E isso te impulsionou, né? Exato. Não te freou. Né? Exato. Então, aí eu tinha esse medo, só que esse medo, ao mesmo tempo que ele me travava, ele também me impulsionava. Sim. E aí eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não vou desistir. Eu desistir? Não vou desistir. Eu vou ser um covarde? Eu vou ser um fraco? Sim. Como você falou no início, né? Era uma guerra com você mesmo. Era uma guerra comigo mesmo o tempo todo. E até hoje é. Eu ainda tenho isso muito, muito forte daquilo, porque eu sempre quero fazer as coisas com perfeição. Eu sempre quero que as coisas deem certo bem, que eu fique assim... É aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. Sim. Só que no meu caso é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Tem que eu quero causar várias boas impressões. Exato, eu tenho isso comigo. Talvez é algo que eu tenha que curar, porque ninguém é perfeito. Talvez seja. Né? Mas, assim, eu gosto de sempre fazer as coisas de uma forma com que vai causar uma boa impressão em mim e em quem está vendo. E dentro desse primeiro tópico da mentoria também fala sobre pressão, né? Que eu acredito que você é um especialista em pressão, sempre, né? Pressão da torcida, pressão dos técnicos, pressão da imprensa, dos colegas de trabalho, a sua própria pressão, que deve ser a maior, né? Pressão dos familiares ali, das pessoas que apostaram em você. Na sua opinião, Leandro, pressão gera performance? Como essa relação, né? Assim,
Porque tem pessoas que, diante da pressão, desistem, né? Assim, Travam, né? Travam, Exato. ficam extremamente doentes emocionalmente, né? E tem outras pessoas que, diante da pressão, elas conseguem ali avançar. Como equilibrar isso? Assim, como equalizar a pressão de uma forma que ela se torne um potencializador, né? Gere performance. Então, realmente vai de pessoas para pessoas. Tem pessoas que... no meu caso, eu adoro. No meu caso, eu adoro pressão. Eu sempre falei e eu sempre falo para todo mundo. Eu gosto de trabalhar sob pressão. Porque, para mim, foi assim que eu me acostumei a minha vida toda. Sabe? Então, para mim, pressão é algo estimulante, realmente. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, o que vai acontecer? Eu vou dar pressão na pessoa para a pessoa entregar um trabalho bem feito, uma apresentação bem feita. Se eu pegar muito firme com ela, o que vai acontecer? Vai causar um medo. Sim. Aí o que vai acontecer? O medo vai travar ela. Ela não vai conseguir gerar aquela apresentação, aquele trabalho, e ela não vai conseguir desenvolver o que ela tem que fazer. Ou seja, perdeu eu e perdeu a pessoa. Então, assim, dentro do futebol, essa pressão ela existe todos os dias, Inerente a da todo profissão, né? Exatamente. Ela tem que ter pressão. Porque se você, num clube de futebol, por exemplo, se você não tem alguém que te pressiona a ter bons resultados, que te pressiona a treinar bem, que te pressiona a fazer as coisas bem feitas, primeiro, você não vai ter um ambiente bom. Porque todo mundo vai fazer o que quer, vai virar uma bagunça. Né? E é algo que eu odeio também, a bagunça. Você não vai treinar bem, você não vai estar performando bem. Performando bem, treinando e não treinando bem, você não vai jogar bem. Sim. E não vai ter resultado. E não vai ter resultado. Então, você entende? Uma coisa vai trazendo a outra, vai puxando a outra, mas pro sentido mal. Então, assim, tem que ter dentro do futebol, tem que ter pressão do treinador, dos próprios amigos, dos próprios jogadores. Eu, no caso, sempre brinco que eu sou ranzinza pra caramba, porque eu sempre tô falando, ó, vamos, tô sempre cobrando, sempre brigando ali, no bom sentido, claro. Mas tô sempre brigando, vamos treinar bem, vamos fazer isso, faz bem e tal. Então, e aí eu exerço a questão da minha liderança, né? Porque isso aí eu faço muito forte, eu tenho muito forte comigo também. Então, pra mim, a pressão funciona muito bem, mas é pessoa por pessoa, né? Sim. Quando você se viu ali no auge da sua carreira, né? Que eu penso que você deve ter olhado ali para trás e falado assim, caramba, nem eu imaginava chegar onde eu cheguei, né? Embora eu tivesse ali muitos sonhos, né? Mas olha onde eu cheguei, olha o que eu consegui conquistar. Tiveram alguns atributos, Leandro, que te levaram para esse ápice ali, para o seu apogeu. Porque eu penso que na mentoria você vai estar dando esses caminhos. Sim, né? sim. O papel do mentor é de ir direcionando, né? De fazer com que as pessoas não cometam os erros que ele mesmo um dia ali cometeu e está ensinando exatamente para dar esse direcionamento. Você consegue assim, identificar alguns tópicos que tinham ali no ápice ali, né? Eu sei que você está também no ápice, porque agora você já tem muito mais entendimento ali, emocional, espiritual, o seu propósito, né? E tudo. Mas o que te levou ao ápice ali? Você consegue identificar isso, assim, para deixar claro para quem Olha, está nos assistindo? eu acho que o que me fez chegar aonde eu cheguei, realmente... Eu gosto de sempre colocar Deus em primeiro lugar. Então, para mim, foi Deus em primeiro lugar que colocou esse desejo no meu coração, que me deu essa condição, né, esse dom. Mas, falando do ser humano, Leandro, eu acho que uma qualidade que eu tenho e que eu tive lá atrás para fazer com que eu chegasse hoje aqui onde eu tô, eu acho que foi o desejo realmente, assim, força de vontade, resiliência mesmo, sabe? Sim. Porque, como eu falei pra você, eu nunca desisti, eu não sou o melhor, tô longe de ser o melhor, mas eu me porto como o melhor. Legal. Eu me porto como o melhor, porque você tá no papel de entrevistador aqui. E eu tô sendo um entrevistado. Eu posso realmente não saber desempenhar o seu papel da melhor forma, mas eu posso aprender. Sim, perfeito. E eu aprendendo, eu vou competir com você porque eu vou querer ser melhor que você. Sim. E isso aí não é porque eu quero ser melhor no sentido de, eu sou melhor que o Diego, ele é ruim. Não, não é isso. É a busca pela excelência, né? Exatamente. Sabe? Porque assim, eu digo, quando a pessoa ela entra num emprego ou ela entra para fazer algo, o propósito maior dela é fazer bem feito, é fazer com excelência.
Ah, mas, Leandro, as pessoas não são excelentes. Muitas vezes não vai sair com excelência. Concordo. Não vai sair com excelência. Mas pelo menos tem que estar buscando. Mas você tem que buscar a excelência. Perfeito. Você buscando a excelência, você pode não atingir ela, mas vai ficar muito próximo dela. E aí depois, putz, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou buscar melhor. Não consegui. Amanhã, e assim vai, até você chegar. É aquela coisa. A repetição leva à perfeição. Sabe? E a excelência aponta para Deus. Exatamente, né? Exatamente. Então, para mim, eu acho que o meu maior atributo foi esse, sabe? Eu não fui o melhor e não sou o melhor, mas eu sempre busquei, eu sempre tive vontade e sempre tive coragem para buscar o meu melhor. E acho que isso é uma das coisas que me fez chegar, sabe? Uau! E dentro desse ápice, eu penso que você ganha uma série de benefícios ali, né? Prestígio, né? Aumento de remuneração, sim. né? Até um reconhecimento ali das pessoas próximas e até das que não são tão próximas. Mas eu acredito que junto com isso também vem o ego, né? Ali, sim. Inclusive é um dos tópicos que você aborda também na mentoria, né? Assim, como atrair a humildade, né? Como vencer ali a questão do ego. Em algum momento, Leandro, o ego te prejudicou? Você se viu assim, sem perceber, né? Até, sei lá, talvez cair a ficha ali e você fala, caramba, como eu fui tão tolo, né? Sim. Teve algum momento assim que você gostaria de falar de uma forma bem transparente aqui? Cara, isso aí é algo que o ego na minha vida, ele foi um destruidor por muito tempo das coisas que eu conquistei, assim, sabe? E do Leandro também. Ele me destruiu por muito tempo. Eu não vou dar uma coisa assim tão ampla e tão clara, porque isso aí eu quero contar na mentoria, porque isso aí é um testemunho muito forte e vai servir de tem um de pouco impacto. de vislumbre aí no livro também, Exato. né? No livro também fala bastante, mas vai servir de impacto para as pessoas. E eu acho que muitas pessoas que ouvirem esse testemunho meu, elas vão assim se identificar bastante. Mas o ego, para mim, no meu caso, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, quando eu comecei a ser mais reconhecido no meio do futebol e na televisão, assim, também, aquilo involuntariamente acabou me prejudicando. Por quê? Porque aquela coisa típica de jogador ou de uma pessoa que, né, cantor, qualquer coisa. Você chega num restaurante, você não paga, todo mundo pede para tirar foto, você é o Leandro Pereira, né, no meu caso. As pessoas ficam puxando o saco, vamos falar a realidade mesmo, puxando o saco o tempo todo, muitos elogios, né? Você é muito bom, nossa, eu sempre acreditei em você. Ninguém acreditava em mim. Sim. Até então, ninguém acreditava em mim. Eu sempre acreditei em você é muito bom, sabia que você ia chegar, aquela coisa toda, facilidade em tudo, né, em tudo. E aquilo, quando você não tem uma pessoa que te ajuda no referência, que é algo que quero ajudar, por isso que eu criei essa mentoria, você não tem aquela que nós falamos, né? Você tem a capacidade, a mentalidade para e para absorver tudo isso de uma forma administrar tudo isso de uma forma boa. E eu não tinha essa base. Eu não tinha como administrar tudo isso. Saber quem eram as pessoas que eu podia contar, saber aonde eu podia chegar, o que eu podia gastar, como eu podia gastar. Sabe, eu não tinha essa base. Então, aquilo para mim era tudo novo. Eu queria o quê? Eu queria aproveitar o meu momento. Eu tava... Eu mereço exato. Né? Eu conquistei. Isso é meu... Sabe? Então, eu tava no topo da onda ali. Topo do prédio. Então, o que acontecia? Eu queria realmente aproveitar. Eu queria viver o meu momento. E aí, por incrível que pareça, cara, as coisas no campo também davam certo de tudo quanto é jeito, a bola batia na minha canela, entrava, eu fazia gol, e aquilo, pra mim, assim, era muito, muito bom. Então, quando eu fui vendido pra Bélgica, é a história que conta no livro, quando eu fui vendido pra Bélgica, fui vendido por um valor bom, né, 15 milhões, né, valor alto e tudo. Legal. E aqui eu saí do Palmeiras aqui. E jogar na Europa. Jogar na Europa, era o meu sonho, jogar Champions, UEFA Europa League e tudo. E aquilo era o meu sonho. Então eu tava realizando mais um sonho.
E quando eu saí aqui do Palmeiras, eu era um dos artilheiros do campeonato, bem, era o Leandro Pereira, assim, assado e tudo. Eu cheguei na Europa, cheguei na Bélgica e tudo diferente. Lá eu não era o Leandro Pereira. Você tinha lá, que conquistar o seu exato. espaço. Né? Lá eu não era o Leandro Pereira, lá eu era o Leandro. Lá eu não tinha as regalias que eu tinha aqui. Lá ninguém pedia para tirar foto comigo. Lá eu chegava no restaurante, ninguém me reconhecia. Então essas coisas que massageavam o meu ego anteriormente aqui, lá não tinha. Ou seja, para mim foi tudo novo, de novo no caso. Então eu falava, eu chegava, o treinador não me colocava para jogar de titular, tava no banco. Aí eu falava, aí no meu coração e na minha mente eu pensava, quem que esse cara tá achando que é? Eu sou o Leandro Pereira, eu vim comprado, os caras me compraram e tá me deixando no banco, sabe? Então era coisas assim que... E aí o que aconteceu? Foi acontecendo isso, eu fui não sabendo administrar também isso lá, e aí eu comecei a arrumar confusão com o treinador, não conseguia treinar bem, porque aquilo afetou a minha mente de uma forma tão forte que eu não conseguia treinar bem. Eu não conseguia... E aí eu cheguei numa época que era uma época muito frio também lá, eu não conseguia sair de casa, só ficava dentro de casa. E aí as coisas não aconteciam mesmo de jeito nenhum. Eu fui quase entrando numa depressão. Uau. Eu quase assim, realmente eu quase entrei numa depressão. Que interessante. Teoricamente, no auge profissional. No auge né? profissional. No auge profissional. Sentindo uma tristeza profunda ali. E é por isso que muitos jogadores aí, um dos casos mais conhecidos que teve foi do Nilmar, né, que teve problema com a depressão, e aí teve outros jogadores também. E as pessoas acham, quem tá de fora, acha que é muito fácil. Por quê? O cara é jogador. O cara é jogador, tem dinheiro, cara? ganha dinheiro, o cara anda de carro bom, vai em restaurante bom, tem uma vida boa. Como é que esse cara tá em depressão? Como é que esse cara tá... Nada a ver com só que assim, exatamente, depressão não tem nada a ver com isso. Sim. O problema foi comigo. Aí as pessoas não entendem que por trás de tudo isso tem uma história. Boa. Não é assim, a pessoa tá em depressão, mas como que essa pessoa tá em depressão com tudo que ela tem, com todo o dinheiro que ela... Cara... O ego é algo que destrói o ser humano. Destrói o ser humano. E você começa a culpar os outros também. Exato. Né? Era o que eu fazia. Outros, né? Esse treinador não me coloca para jogar porque ele é o culpado, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Só que o problema estava em mim. E eu não conseguia enxergar isso. Eu não tinha o discernimento para enxergar, para me analisar, para olhar para mim, parar e olhar para mim e falar assim, não, peraí, Leandro, senta aqui, cara. Deixa eu ver o que você está errando. Qual o problema que está sendo? Será que o problema está no treinador mesmo ou está em você? Será que o problema é o campo que está ruim ou é você que não quer fazer? Será que o problema é realmente o clima que é frio e você não sai de casa? Ou é você que não se esforça um pouquinho mais? É você que está querendo que o seu ego passe por cima de todo mundo e você seja o maior aqui? Eu queria me colocar acima de todos. Sim. Queria me colocar acima de todos. Até corroendo a sua identidade. Exato. Né? Porque se lá atrás, quando você estava no ápice da sua identidade, da sua essência, você estava ali abdicando de tudo para como que quando você chega ali consegui, no apogeu, exato, né, entende? É até um pouco contraditório, né? Mas totalmente. É o ego que mas é o ego, então o ego realmente me destruiu, Sim. me destruiu. E aí eu não saía de casa, a minha rotina era acordar de manhã, ir pro treino, voltar meio-dia, 1h voltava para casa, ficava em casa. E aí, no outro dia, a mesma coisa. Não saía de casa, realmente. Não saía, não fazia nada. E aí, foi algo que... E que legal você entender isso hoje, né? Abrir seu coração também, compartilhar isso, porque até é uma prova de que a humildade está me abraçando cada vez mais, exato, né? Porque exato. uma das características de quem tem o orgulho ali é não abrir não o coração, né? Não reconhecer, exatamente. né? Não se permitir ser vulnerável, né? Exatamente. E eu penso que, caminhando já pro fim, um dos pontos assim desse primeiro pilar, né, da mentoria, que é o reconhecimento, é a pessoa reconhecer, né, que tem ali pontos para serem melhorados, né? E eu lembro, você compartilhando os tópicos, que um dos pontos que você vai bater forte é no orgulho também. Exato. Que o orgulho é o irmão do ego, o melhor amigo, não sei, né? Ele caminha exato. junto. Caminha né? junto, juntos. Com o ego, né? E aí, essa é a minha última pergunta, amigo, assim, o que é que... quais seriam os tópicos, as dicas que você daria? Claro que você vai mergulhar profundamente quando você estiver dando a mentoria para as pessoas, né? Mas quais seriam as dicas que você daria para quem hoje se vê preso no orgulho, né?
como sair dessa prisão ali, sair desse lugar sombrio ali e ir para a luz, né? Assim, uma primeira dica que eu daria mesmo para a pessoa é se olhe, se autoanalise, sabe? Pare de ficar olhando para o outro e olha para você próprio. Analise os seus erros, analise as suas atitudes, vê qual tipo de atitudes você tá te levando a culpar outra pessoa. Por que eu tô culpando a outra pessoa? Antes de culpar a outra pessoa, sabe, analisa aquilo, o porquê você tá falando isso para ela. São coisas assim que eu fui começando a pegar depois de muito tempo, sabe? E a Jennifer, que foi uma das pessoas assim que me ajudou bastante também nisso. Então, assim, hoje eu trabalho muito essa questão da empatia também, se colocar no lugar da outra pessoa. E hoje eu realmente, antes de eu culpar outra pessoa, antes de eu ver o defeito em algo ou no cenário todo, eu me pergunto, tá, mas por que você está vendo o defeito nela? Primeiro, por que você não vê aquilo que está saindo de você primeiro para depois ver o que tá jogando para ela, sabe? Assim, eu me analiso muito nessa questão. Porque, igual você falou, o orgulho e o ego, eles são irmãos, andam lado a lado, sabe? O orgulho, na verdade, um leva o outro, né? Pode-se dizer assim, um alimenta o outro, exatamente. Um alimenta o outro, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade em relação a essa questão de orgulho também. Para eu pedir desculpa para alguém, eu engasgava 3, 4 vezes. A história que está no livro também que eu te contei do treinador. Quando eu saí da Bélgica... Você fazer aquela ligação, né? Para eu sair da Bélgica, eu tinha que ligar pro meu treinador belga, que eu tinha brigado um monte com ele lá já e tudo. E eu tinha que pedir desculpa para ele poder me liberar para eu voltar pro Palmeiras. E aí o Neto me ligou e falou, ó, você tem que ligar para ele e pedir liberação para ele, aí pede desculpa, enfim. E a hora que ele falou pede desculpa, aquilo já falou o quê? Eu? Aí, né? Alguém que... O ego já... me complicou tanto. Exato, exato. O ego já gritou aqui no meu coração, né? Aí o que eu já pensei? Eu pedi desculpa para ele? Ele encheu meu saco lá, tá louco, né? Já, tum. E aí eu engoli seco e tudo bem. E aí fui fazer a ligação para ele. Liguei para ele e... Oi, tudo bem? Tudo. E aí, na hora de pedir desculpa, eu atrasei, engoli seco umas 3, 4 vezes para pedir desculpa para ele, porque para mim era dificílimo. Sim. O orgulho não me deixava pedir desculpa. Às vezes, eu tinha atitudes que eu tava assim, que eu fazia algo de errado, que eu tinha algo de errado, mas eu não reconhecia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Sim. Eu sabia. Mas o orgulho não me deixava falar, eu estou errado, me desculpa, Diego. Eu não conseguia falar isso. Para mim era uma luta. Sabe? Eu não conseguia falar eu te amo, eu não conseguia falar me desculpa, eu não conseguia falar eu tô errado, eu não conseguia ouvir as pessoas. Olha, Leandro, eu acho que se você fizer dessa forma, acho que vai ser melhor. Para mim, eu estava certo e acabou. Sim. Era o meu ponto de vista que valia, não era o seu. Eu não aceitava as suas opiniões, vamos dizer assim. Claro. Sabe? Então, para mim, isso aí, para eu quebrar esse orgulho e esse ego, realmente foi algo assim que foi difícil, não foi fácil. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito nisso. Hoje eu tô... Hoje uma construção é uma construção, exatamente. E, na verdade, isso é uma construção diariamente. Sim. Diariamente você vai levar. Você consegue quebrar realmente, é aquela coisa, né? Pode falar daquilo que a gente já passou. Então, você consegue quebrar esse orgulho, essa questão... É um pouco difícil, porque os costumes anteriores ainda tá lutando com você para que você é algo diariamente que você construir, é tijolinho por tijolinho. E celebrar celebrar cada conquista. Exatamente. E aí, outro ponto que a gente que bem, porque às vezes a gente acha que não somos capazes ou merecedores daquilo, né? Poxa, um simples esse copo daqui em cima da mesa já é um motivo de conquista, de você ser merecedor daquilo. Você era algo, sabe? Eu tinha muita dificuldade realmente. Então, muito assunto legal pra gente. Muito assunto legal. Nós falamos sobre o primeiro da mentoria, referência, que é o Leandro construiu. Né? Incrível. Você assistindo, participe.
busque o Leandro nas mídias sociais, envie sua mensagem aqui. Eu tenho certeza que essa mentoria vai transformar a vida e obrigado por participar desse programa, desse podcast. Leandro, foi uma honra e vamos para os próximos, né? Vamos que vamos. Obrigado. Fico feliz em compartilhar um pouquinho com você.